Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos dessa forma tão especial para nos debruçar sobre a palavra de Deus e também oferecer a Ele um culto de louvor e gratidão. Hoje pela manhã já pudemos considerar a respeito da Páscoa e agora estaremos mais uma vez voltados para o trono da glória de Deus, cultuando o seu nome. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós tivemos pela manhã um número muito grande de pessoas assistindo a transmissão, e até lá da Guiné-Bissau, uma missionária junto com seu esposo que é pastor. Nós fomos pastores, eu fui pastor dessa irmã, e ela está nos acompanhando lá da Guiné-Bissau, a Jaqueline. Temos o Gleiber também, enfim, há muita gente que está usufruindo das mensagens realizadas por vários pastores, e a nossa igreja, nós temos ultrapassado os limites do nosso povo aqui, a nossa membresia, né? Nós vamos iniciar fazendo uma oração, e quero pedir a você que aí também esteja nos acompanhando neste ato em que buscamos a presença de Deus. Vamos orar? Santíssimo, eterno e glorioso Deus, queremos agradecer-te por nos permitir mais uma vez realizarmos este ato de culto ao teu nome. Queremos agradecer-te, ó Deus, porque a despeito da reunião presencial não estar acontecendo, a nossa união espiritual tem sido uma realidade. E nós te louvamos porque o teu Espírito Santo é que está permeando estas reuniões, não só da nossa igreja, mas de tantas outras igrejas, tantos outros pastores, colegas, que estão recebendo esta bênção juntamente com a sua igreja. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos porque ainda temos a liberdade de falar do teu evangelho, de pregar a tua palavra e de cultuar o Senhor. Nós te louvamos e rogamos a Deus que nos permitas estar sempre assim, aqui em nosso país, com esta liberdade de culto, onde tantos outros países não têm, inclusive a própria China. Nós sabemos da perseguição que a igreja sofre naquele país. Rogamos em favor daqueles irmãos. E também te agradecemos por nos permitir esta maravilha que é nos reunirmos em teu nome. É no nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma leitura no Salmo de número 121. Nós não podemos nos furtar de comentar os fatos, né? Ou o fato que está envolvendo nossas vidas na atualidade. Eu me refiro a essa pandemia. Não há como deixar de falar em algum momento sobre isso, pelo menos citando esse fato.
E o Salmo 121 é uma palavra inspiradora para nós, confortadora também. Declaração de fé, que deve estar na boca e no coração, na mente de cada um de nós. Diz assim o Salmo: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Rogamos a Deus que, pelo Espírito Santo, autor desta palavra, coloque em nossos corações o verdadeiro sentido desse texto, quando o salmista foi inspirado a escrevê-lo. Eu quero também agora, uma vez que nossa mensagem vai versar sobre fidelidade, sobre a carreira cristã, eu gostaria então de cantar um hino de número 306 de nosso inário, um hino que fala sobre fidelidade. Hino de número 306, se você puder, nos acompanhe aí onde você está, abra o seu inário neste hino. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, as suas prisões, pecadores livrar. Em Cristo bem alto, perdão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis,
Antes de continuarmos, eu quero lembrar aqui, aliás, quero me referir a alguma coisa que eu lembrei. Não apenas a Jaqueline e seu esposo lá na Guiné-Bissau, mas também mandamos um abraço para o reverendo Gilmar em Brasília, para a doutora Geni com a sua família lá em Governador Valadares, alguns irmãos em Ipatinga, Miguel Calmon lá no interior da Bahia, no sertão baiano. Um grande abraço para o Gleiber, lá em Portugal, juntamente com a Ana e a Laura. Um abraço para a Gisele também. Enfim, nós mandamos aí um abraço carinhoso em nome da nossa igreja para todas essas pessoas. E um muito obrigado por sua participação conosco nesse ato de culto. Eu quero fazer aqui, ou registrar aqui, alguns pedidos de oração. Alguns eu vou repetir e vamos acrescentar o nome da Rosângela. Rosângela é uma colega do Roberto Carlos. Ela é enfermeira e ela está internada na UTI, né? E ela está carecendo das nossas orações e vamos orar então não só por ela, mas também pelos profissionais de saúde, o Roberto Carlos, a Renata, né, que são as duas pessoas mais ligadas à saúde que nós temos na nossa igreja. Vamos orar em favor desses profissionais que estão prontos a nos abençoar, cuidando daqueles que precisam dos cuidados médicos. Também quero lembrar aqui de continuarmos orando, agradecendo e pedindo ainda a restauração plena da Aline, a filha da Vera. Ela já está bem melhor. Ontem teve um período de dores de cabeça, mas hoje já está bem melhor, né? Fora de qualquer perigo. Mas o Fernando, que é o esposo da amiga da Aline, continua internado, a febre aumentou, o quadro dele teve um agravamento, não tão grande, mas agravou um pouco o quadro dele. E ela também testou positivo para o Covid-19, está em casa, né? Está recolhida em casa, em quarentena. Então vamos orar por ela também. O nome dela é Carla, se não me falha a memória, é Carla. Porque eu ouvi o áudio e não anotei o nome dela, mas me parece que é Carla, sim, a esposa do Fernando, né? Tem um outro pedido aqui, só que de algumas pessoas que também testaram positivo para o Covid. Eu não estou entendendo aqui o nome, mas já eu vou passar o nome para os irmãos. A nossa irmã Lore, né, também. Vamos continuar orando pela Graça, pela Juliana, enfim, por aqueles irmãos que nós temos orado, pelos nossos irmãos que estão no grupo de risco, os nossos idosos e alguns com algumas comorbidades. Então, vamos orar em favor dos nossos irmãos que estão enfrentando problemas, quem sabe, financeiros, de trabalho. Nós temos que estar constantemente lembrando desses irmãos, das suas situações, rogando a Deus por suas vidas. E é claro, vou repetir sempre aqui, enquanto for necessário, não esqueçamos de orar pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão enfrentando esta situação em um nível mais grave, muitas pessoas internadas, né, com enfermidade avançada, louvando a Deus pela preservação que Ele tem demonstrado para com os seus filhos, né? A pessoa que eu me referi há poucos instantes, a irmã Fernanda, pede por
pelo Felipe Marins, esposa e 2 filhos. Então a família, toda a família apresentou positivo para o Covid-19. Nossa irmã Fernanda pede que oremos por essa família também. Felipe Marins, a esposa e 2, acho que são 2 filhas, e não filhos, filhas, ambas meninas. Vamos orar então, meus irmãos, nesse momento, vamos clamar ao Senhor por essas pessoas. Santíssimo Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, nós queremos nesse momento, Senhor, buscar a Tua presença mais uma vez, intercedendo pelo Felipe, sua esposa e suas filhas. Mas não apenas por eles. Também te oramos em favor do pastor Simval. Te oramos, ó Deus, em favor da irmã Lore, da Graça, da Juliana. Te oramos, ó Deus, em favor dos profissionais da saúde que estão na linha de frente nesta batalha. Te agradecemos a recuperação da Aline e rogamos que continues a trabalhar em sua vida, restaurando completamente aquela vida. Também, ó Deus, te rogamos pelo Fernando e a sua esposa. Ele internado em caso bem sério, em situação séria, e sua esposa confinada em casa por estarem com essa enfermidade. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir também pela Rosângela, que o Senhor esteja cuidando desta enfermeira que está na UTI, colega do teu servo Roberto Carlos. Senhor nosso Deus, queremos te rogar em favor daqueles que estão enlutados e daqueles, ó Deus, que estão internados em estado avançado da enfermidade. Que o Senhor cuide dessas pessoas, abençoando-as. Mas não podemos esquecer, ó Deus, das outras pessoas enfermas em tantos níveis de enfermidade. Não podemos, Senhor, nos concentrar apenas nesta pandemia. Há muita gente sofrendo, há muita gente carente, muita gente necessitada. E a Tua palavra nos exorta que façamos intercessão por todos os homens e também pelas autoridades, para que o Senhor os ilumine. Iluminando-as, elas certamente agirão melhor em detrimento da sociedade que comandam e dirigem. Ó Deus amado, nós te pedimos estas bênçãos, rogando-te que preserves o emprego dos teus servos, cuidando da sua vida profissional, e aqueles que porventura tenham já perdido o seu emprego, que o Senhor tenha misericórdia e restaure essa parte da vida dos teus filhos. Cuida da nossa nação, ó Deus, te rogamos. Cuida do nosso estado, cuida da nossa cidade. E aquelas coisas que nós não sabemos, não conhecemos, não temos controle, ou pelo menos não temos conhecimento daquilo que é a verdade, cuida o Senhor, porque o Senhor é onisciente, é onipotente e onipresente. E dá-nos a bênção de ficarmos em paz, confiando na Tua direção e no controle que Tu tens. É a oração que te fazemos, agradecidos e certos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-los, irmãos, para que façamos uma leitura no texto de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler
do verso 1 ao verso de número 4. Hebreus 12, versos de 1 a 4. Leamos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Amém. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ainda continuo jovem, né? Quando eu era bem mais jovem, antigamente nós tínhamos a nossa formação estudantil era da seguinte maneira: primeira a quinta série, eram 5 anos, começávamos aos 7 anos, com alfabetização, dali em diante já era, primeiro ano era alfabetização, e até a quinta série. Quando chegávamos na quinta série, tinha 1 ano de estudos que era intitulado Admissão ao Ginásio. Aí era 1 ano de admissão, era uma transição. Depois nós tínhamos o ginásio, propriamente dito. Me parece que eram 3 ou 4 anos, não me lembro. Dali nós partimos para a possibilidade da faculdade, certo? Muito bem. Eu me lembro que quando eu estava nessa fase de 15 anos, 17, por aí, eu tinha uma preocupação terrível com a minha vida futura. O que eu ia ser? E eu pensei em várias coisas. Pensava em várias coisas. E acabei me enveredando depois no governo, trabalhando para o governo do estado, e dali eu fui para um seminário, mas nunca tinha pensado nessa carreira. Nunca pensei na carreira pastoral, missionária, evangelística, mas nunca. Mesmo porque eu nem na igreja estava. Mas eu pensava na medicina, na engenharia, em tantas coisas. E quando depois que eu estava no estado e que entrei, fui para o seminário, eu fiz 2 seminários, primeiro no congregacional, no 3º ano eu saí e comecei tudo de novo no presbiteriano lá em São Paulo. Eu, ao sair do seminário congregacional para o seminário presbiteriano, onde passei mais 4 anos, eu só tomei essa decisão depois de considerar firmemente, com muita seriedade, a carreira que me estava proposta. Nós temos muitos profissionais bons, temos outros péssimos. Muitos são até mercenários, só trabalham por dinheiro. Mas o ideal seria que nós, ao abraçarmos uma carreira, avaliássemos com toda a propriedade os prós e os contras, todas as implicações desta carreira, entendendo perfeitamente, ou da melhor forma possível, o que nos aguarda naquela carreira que nos está proposta. Nós lemos aqui no texto de Hebreus
O apóstolo Paulo, desculpem, eu sempre cometo esta falha, né? Eu não posso afirmar que foi Paulo, porque nós não sabemos quem foi que escreveu o livro dos Hebreus. Espera-se que tenha sido Paulo. Eu até acredito que tenha sido ele, mas não temos provas. Mas o escritor aos Hebreus, agora melhorou, ele trata nesse capítulo 12, antes de entrar nas suas exortações quanto à pureza na vida, santidade, que isso acontece a partir do verso 14, até o verso de número 4, o escritor trata de um assunto. Do verso 5 até o verso 13, a seção muda um pouco. Então deixa eu explicar. A primeira parte, o escritor aos Hebreus está exortando os seus ouvintes, seus leitores, a que eles levem a sério a carreira proposta, a carreira cristã. Do verso 5 em diante, ele já dá uma palavra de conforto, de alerta também, para a questão das provas, onde muitas destas provas acabam sendo uma disciplina, acabam sendo uma reorientação de vida da parte de Deus na vida dos seus filhos. Ele está dizendo que, desde o verso 1 até o verso 13, ele está dizendo que a carreira cristã é uma coisa que deve ser avaliada, pensada com muita seriedade. Deve-se tomar algumas providências para que se corra essa carreira de forma mais perfeita possível. E ao mesmo tempo ele fala também, parece que estava havendo alguma prova para quem ele escreveu, para as igrejas que ele escreveu. A impressão que temos é que estava acontecendo alguma coisa que estava fazendo com que aqueles irmãos se sentissem fracos, desestimulados, talvez entendendo que a prova estava muito grande, uma prova muito intensa. E o escritor, então, aos Hebreus, diz para aqueles irmãos que aquilo poderia ser uma resposta de Deus, um trabalho de Deus na vida deles para aperfeiçoá-los. Porque Deus ama aos seus filhos. E quando nós estamos nos desviando de alguma maneira, Ele permite até provas que nos redirecionem à vida correta. De qualquer maneira, a gente vai entender o seguinte: algumas Bíblias iniciam essa sessão sobre provas a partir do verso 4. Outras traduções, outras versões, interrompem no verso 3 e o verso 4 já passa para a segunda sessão. Eu entendo que o verso 4 é um complemento do raciocínio do verso 1 ao verso 3, do 1 ao 3. E ele exorta dizendo: vocês não resistiram até ao sangue ainda. Então não há razão para estarem desestimulados, cansados. Não há razão espiritual para que estejam aí desmaiando em suas almas. E aí ele começa, no verso 1 em diante, ele faz uma exortação. Eu coloquei aí como tema para a nossa meditação a seguinte expressão: como correr a carreira cristã? O escritor aos Hebreus coloca 4 coisas fundamentais para essa carreira cristã, essa corrida cristã. A primeira coisa que ele coloca está, aliás, as 3 primeiras coisas estão no verso 1. A 4ª coisa está no verso 2. No verso 1 ele começa dizendo o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Primeira coisa que ele diz é que nós temos que correr esta carreira cristã
com plena liberdade. Plena liberdade. E o escritor aos Hebreus aqui, com certeza, ele tinha na mente uma coisa que eu vou falar para vocês. Com certeza, está provado isso aí. As famosas Olimpíadas nasceram com os Jogos Gregos, né? Elas iniciaram nos tempos modernos em 1896. Mas 2000 anos antes já existiam os Jogos Olímpicos. 490 anos, no ano 490 a.C., já haviam se iniciado esses Jogos. E há um fator interessante aqui, eu já falei isso na igreja uma vez, quero repetir. O Império Persa, naquela época, dominando uma grande parte do mundo, resolveu invadir a Grécia, dominar a Grécia. E qual foi a estratégia dos persas? A Grécia tinha uma porta de entrada que facilitaria a excursão para o interior da Grécia. Era uma cidade chamada Maratona. E os persas fizeram a seguinte estratégia: nós vamos entrar pela cidade de Maratona e dali nós vamos avançar até Atenas e vamos dominar o centro político, quem sabe até financeiro, dominar a Grécia através de Atenas. O povo de Atenas soube disso. Eles souberam disso. E se anteciparam aos persas. Fizeram um exército que era muito inferior ao exército persa, mas contaram com a estratégia da surpresa. Foram para Maratona. E os persas haviam mandado um recado dizendo o seguinte: quando nós entrarmos na Grécia, chegarmos em Atenas, nós vamos matar vamos violentar as mulheres e matar todas as crianças, para não ter reação nenhuma. Os soldados de Atenas disseram para as suas esposas: vamos marcar uma data, se até essa data nós não voltarmos, vocês cometam suicídio, mas antes matem as crianças, para não dar esse prazer a eles. E aquilo ficou como uma ordem. O resultado é que os soldados gregos venceram os persas, só que o prazo já estava curtíssimo. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha como avisar, porque o prazo estava se esgotando. Então eles chamaram um rapaz chamado Fidípedes, e o general Melcíades disse para ele: você vai até Atenas, antes que as mulheres cometam suicídio e matem nossos filhos também, avise para eles que nós vencemos. E aí elas vão ficar tranquilas. Só que esse soldado Fidípedes, ele já havia percorrido, nos dias anteriores, 200 quilômetros correndo para pedir ajuda a outras cidades gregas, e ninguém atendeu. Ninguém os atendeu. Esse moço já estava morto de cansado. E a distância entre Maratona e Atenas era de 40 quilômetros e alguns metros. Hoje, a Maratona mede 40 quilômetros e 195 metros, se não me falha a memória. 42 quilômetros e 195 metros. E a história é que o soldado saiu correndo desesperado, chegou em Atenas esbaforido, não parou um instante correndo daquele jeito, e ele só teve tempo de dizer: vencemos, e caiu morto. É uma história linda, né? Se for verdadeira, eu acredito que seja na maior parte, mas como da Grécia nós esperamos sempre essas histórias, né, com lições morais, mas vamos esquecer isso. A história é essa, da Maratona. Só que, daquele período todo, até 1896, ou melhor dizendo, antes, né, na Grécia, os corredores tinham o privilégio
de ao correr, eles saíam com todas as suas vestimentas, suas roupas e tal, mas quando eles estavam próximos do ponto de chegada, algumas roupas poderiam incomodá-los. E eles tinham o privilégio de se livrar da roupa, do que fosse. E havia corredores que largavam a roupa pelo meio do caminho, chegavam às vezes à linha de chegada, no final, totalmente nus, sem nada. Largavam tudo. Consideravam um peso exagerado. Nas Olimpíadas modernas, eu não sei se os irmãos sabem, mas os nadadores raspam o pelo do peito. A maioria deles raspa também a cabeça, porque, segundo o que se diz, o atrito dos pelos do corpo com a água diminui a velocidade. E eles não têm problema, eles se depilam, fazem tudo isso, usam roupas que causam menos atrito. Enfim, há uma série de situações em outras modalidades também, onde os atletas primam por isso, se livrar de tudo aquilo que possa lhes impedir de chegar ao final. É isso que o autor está dizendo. Livrando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Por peso nós podemos entender muitas preocupações que nós temos com a vida comum. Muitos envolvimentos que nos impedem de correr a carreira cristã. Uma vez o reverendo João Gomes disse para mim assim: Ronaldo, eu conversando com ele sobre trabalhar num trabalho secular e ser pastor, foi aí que eu decidi largar o estado, né, e ir para São Paulo. Ele disse para mim assim: pastor não é relojoeiro, pastor não é sapateiro, pastor não é vendedor, pastor é pastor. Mas se o apóstolo Paulo, a situação era outra. Paulo fazia tenda para sobreviver, porque a situação era totalmente diferente. Mas a Bíblia diz: ninguém que se envolve com coisas dessa vida pode agradar o Senhor. Ninguém que tenha uma carreira proposta no ministério, na vida cristã. No caso do pastor, eu entendo assim: pastor não deve se envolver com mais nada, a não ser com a igreja, com o reino. Os membros da igreja, claro, esses se envolvem em muitas coisas. Mas o que eu vejo é que tem muito cristão que se envolve com coisas desnecessárias, em detrimento do envolvimento com a vida cristã, e com a vida espiritual, e com o reino de Deus. Sem falar na questão do pecado. Porque o peso em si não é pecado, mas atrapalha. É por essa razão que o Paulo falava que aqueles irmãos que não tinham casado ainda deveriam permanecer solteiros naquela época, porque o matrimônio iria tirar deles o privilégio de se lançarem de corpo e alma no ministério missionário. Não estou dizendo que o casamento atrapalha, não é isso. Naquela época, é um exemplo que eu estou dando. Mas o texto é muito claro. Nós temos uma carreira tão excelente para correr, temos uma tão grande nuvem de testemunhas. A carreira cristã é algo, eu diria que a coisa mais importante do universo. Não tem coisa mais importante que isso. De falar do Evangelho, proclamar o Evangelho com a vida e com a palavra, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Não pode ter uma coisa melhor que isso, mais excelente do que isso. Porque por isso Jesus veio ao mundo e morreu na cruz. Então não pode ter nada mais excelente do que isso. Então nós temos que nos desembaraçar de todo o peso, de tudo aquilo que possa nos impedir de realizar a nossa carreira com maestria. Temos que pensar bem nessa carreira. O que é que nós estamos abraçando? O que foi que nós abraçamos? Sobre o que nós nos decidimos em termos de vida cristã? A exortação é muito clara. Desembaraçando-nos de todo o peso, qualquer coisa que nos impeça. E também do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos
a carreira cristã como nos está proposta. Então essa é a primeira observação que eu quero fazer aqui nessa noite. Ou seja, vamos correr com liberdade. Vamos abandonar o peso. Vamos abandonar o pecado. Vamos fazer como os corredores gregos nas Olimpíadas e nos Jogos Olímpicos, melhor dizendo, que abandonavam tudo para alcançarem a linha de chegada, serem os primeiros e levar o prêmio. Segunda coisa, que ainda consta do verso primeiro, a primeira coisa é como correr a carreira cristã com liberdade. Não se deixe aprisionar por nada. Corra com liberdade. Segunda coisa, o escritor aos Hebreus diz assim, correi com perseverança. Olha o que ele diz. Corramos com perseverança. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês achem interessante, mas eu peço que vocês consultem aí as suas fontes para concordar ou não comigo. A palavra perseverança, por incrível que pareça, tem em sua definição uma expressão curiosa. Sabe qual é? Ficar para trás. Já tinha ouvido falar nisso? Talvez sim, talvez não. Correr com perseverança é correr ficando para trás. Mas eu vou explicar. A palavra perseverança tem essa conotação. Não é apenas manter um padrão. É não se importar com o fato de que, muitas vezes, damos a impressão de estarmos para trás, de não avançarmos. As coisas vão acontecendo e vão dando a impressão de que nós não estamos avançando, não estamos vencendo. Mas a perseverança é muito ligada à palavra esperança, firmeza. Você não deve ficar preocupado com o fato de que a sua firmeza doutrinária, firmeza de fé, aparentemente o esteja atrasando nos avanços que você vê por tantas pessoas. A perseverança é você se manter firme. Mesmo que você fique para trás, no sentido de não alcançar da mesma forma que o outro alguma coisa. Isso não pode fazer você duvidar de que você vai chegar. Isso é perseverança. Você vai, corre e nas Olimpíadas de 84, foi em Los Angeles, 84. Uma corredora da maratona, chamada Gabrielle Anderson, ela correndo, ela chegou a um ponto que o corpo dela, segundo os relatos e até o acompanhamento de médicos e pessoas que estavam próximas, o corpo dela doía todo, era como se estivesse enfiando facas no corpo todo. As dores eram insuportáveis. Por várias vezes tentaram impedi-la de continuar. E ela rejeitava, dizia que não. E ela continuou. E por incrível que pareça, ela venceu a maratona. Ela foi a campeã da maratona. Mal cruzou a linha de chegada, ela caiu desfalecida, custou a se recuperar. E numa entrevista, ela falando sobre este assunto, ela disse: eu vim para a Olimpíada para ganhar. Eu vim para vencer a maratona. Eu não vim para ser um participante só. Eu vim para vencer. E durante todo o tempo que eu corri, eu só pensava nisso. Eu tenho que vencer. Houve momentos em que algumas pessoas passaram na minha frente e eu fiquei para trás. Mas eu não desisti.
Eu continuei correndo, sofrendo e continuei, ultrapassei alguns num esforço sobre-humano que nem eu mesmo sei como eu consegui, mas uma coisa não saía da minha mente: eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que vencer, eu vim aqui para vencer. Quando eu me dispus a treinar, a entrar para a maratona, eu me dispus para vencer, então nada vai me impedir, ainda que eu me sinta acuada, ainda que em algum momento eu tenha ficado para trás, mas não importa, eu vou vencer. E ela venceu. É uma coisa extraordinária. Eu li uma vez uma ilustração de um homem, eu não sei se é verdade o que ele disse, mas eu creio que seja, ele falando que uma vez ele viu uma formiga carregando um pedaço de folha verdinha, mas a folha era imensamente maior do que a formiga. Eu não sei se aquele homem sabia do que eu vou dizer agora, mas a formiga pode carregar um peso 50 vezes maior do que o seu próprio peso. Ou seja, um homem de 100 quilos, se tivesse a força da formiga, levaria 50 vezes mais o seu peso. 10 vezes seria 1 tonelada, então seria 5 toneladas. E a formiga carrega isso. E a formiga carregando aquela folha, ele ficou curioso, foi até o final, perto do formigueiro, e quando ela chegou no formigueiro, a folha era muito grande, não cabia no buraco do formigueiro. Ela pacientemente arreou a folha, picotou a folha em vários pedacinhos pequenos e aí transportou para dentro do formigueiro. E ele ficou impressionado com essa perseverança dessa formiga. A formiga sabia por instinto que precisava levar aquela folha para dentro do formigueiro. E ela não parou no primeiro empecilho, ou na primeira dificuldade. A folha é muito grande, ela carregou o tempo todo. E ninguém ajudou, ela sozinha. Agora a folha não entra no formigueiro, eu corto a folha. Então nós precisamos parar um pouquinho e pensar sobre essas coisas. Quantas vezes nós nos deparamos com algo muito grande, ficamos temerosos de enfrentar e largamos para lá? Quantas vezes nós podemos parar diante de uma dificuldade e imaginar e nos esforçar para transformar aquilo numa realidade para nós? E aí uma formiga, um ser que nós consideramos tão inferior, nos dá uma lição maravilhosa dessa. Perseverança. Em Lucas capítulo 18, deixa eu me conferir aqui, irmãos. Lucas capítulo 18. Deixa eu me ver se é isso mesmo. 18, verso 8. O que me ocorreu aqui. Deixa eu me ver, irmãos, só ele aqui. Lucas 18, verso número 8. Quando Jesus fala sobre o juiz iníquo e que a mulher insistiu com ele para que julgasse a sua causa, no verso 8 ele diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E a fé está intimamente ligada à perseverança. Essa perseverança, essa fé, essa certeza, será que Jesus vai achá-la como Ele espera em nossos corações e em nossas vidas? Muito bem. A terceira maneira correta de correr a carreira cristã. A primeira é com liberdade, livrando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A segunda é correr com perseverança, não desistindo nunca, mas nunca mesmo, não importa o que aconteça. A terceira, ainda no verso 1, diz que nós devemos correr a carreira cristã que nos está proposta. Olha só, correr a carreira cristã com perseverança, uma carreira que nos está proposta. Nos está proposta.
significa o seguinte: que a carreira cristã não é uma carreira que você possa escolher a maneira de servir e de correr, não. Ela tem um padrão. Ela tem um padrão. E esse padrão foi estabelecido por Deus para nós. Não tem como você correr a carreira cristã por atalhos. Uma vez uma pessoa falou para mim que teve um sonho, uma irmã, que teve um sonho que estava na fila do céu. Tinha morrido. E quando chegou no céu tinha uma fila, uma corda de um lado, outra do outro. Ela estava do lado de fora. Aí ela perguntou lá para alguém: escuta, que história é essa aí? Todo mundo aí nessa fila com a cordinha de um lado, de outro. E que aí alguém falou assim: essa fila aqui, quem está aqui dentro da corda vai entrar no céu. É a fila que vai entrar no céu. E ela perguntou assim: mas vem cá, e quem estiver do lado de fora da corda? Quem estiver do lado de fora da corda não vai entrar não. Aí ela disse que olhou para um lado, olhou para o outro. Olhou e disse assim: você não fala nada para ninguém não, deixa eu entrar aí. E entrou por baixo da corda. Quando ela mal entrou por baixo da corda, o senhor de lá da frente: ei, você aí que passou por baixo da corda, pode sair. Você não está dentro não, pode sair. Daqui eu estou te vendo. Não existe atalho para a vida cristã. Não existe. A vida cristã tem uma missão. Nós recebemos uma missão de Deus. A nossa carreira está proposta com tudo aquilo que vem sobre nós, que nós enfrentamos, porque Deus determina assim, e Ele cuida de nós. Ele nos dá missões para que nós as desempenhemos, das quais nós não podemos fugir. A carreira está proposta para nós. Por isso é que nós temos que nos livrar de todo o peso, do pecado, ter perseverança, porque há uma carreira que está proposta para nós, não é para o outro. Para nós. Com esse tempo de Covid-19, com licença, nós somos obrigados a ficar dentro de casa, assistindo jornais e assistindo um filme, uma série, alguma coisa assim. Recentemente eu assisti uns episódios de uma série onde uma mulher era uma espiã. E a marca dessa mulher é que ela desobedecia os seus líderes. Quando ela recebia uma missão, os líderes às vezes diziam assim: olha, esquece a missão, vamos abortar a missão. Alguma coisa não está certa, você está tendo muitos problemas. E ela desobedecia os seus chefes, seus líderes, e completava a missão. E muitas vezes ela conversou com colegas e ela dizia o seguinte: eu não deixo de completar a minha missão. Não importa nem que eu morra, mas a missão que eu recebo, eu completo, eu vou até o fim. Não interessa. Ela perdeu o emprego, ela perdeu amigos, ela perdeu pessoas queridas que ela amava e tudo, mas ela nunca deixou de cumprir a missão dela. Foi uma coisa interessante, do início da série até o final, ela batia nessa tecla, nunca perdeu uma missão sequer. Perdeu amigos, perdeu emprego, perdeu um monte de coisa, mas nunca deixou de cumprir a sua missão. Eu entendo que é isso que nós temos que aprender. Correr a carreira cristã com consciência da missão que nós estamos desenvolvendo e na qual estamos engajados. Você tem que ter sabedoria para buscar em Deus o porquê você está na igreja. Não tem um cântico que nós cantamos aí que fala assim: se não for para te adorar, o que é que estou fazendo aqui? Se não for para te servir, o que é que eu estou fazendo aqui? Nós não temos nenhum outro objetivo que supere esse: completar a nossa missão. A carreira que nos está proposta não está proposta para o Papa, não está proposta para o amigo, para ninguém, está proposta para mim e para você. Você tem que entender, como eu disse no início, nós precisamos buscar no mais íntimo de nosso coração as razões pelas quais queremos certas carreiras. Queremos uma carreira X, por quê? Avaliamos bem os compromissos, os prós, os contras,
Senão não vale a pena correr a carreira cristã. Nós temos que corrê-la com consciência de que temos uma missão a completar. A carreira está proposta para nós. Temos que corrê-la desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, correndo com perseverança, porque essa carreira é nossa, é nossa. O Senhor nos-la deu a nós. Eu tenho a minha carreira, preciso completá-la. Não posso deixar que os homens a impeçam, que as potestades a impeçam, que as vicissitudes na vida impeçam, que o coronavírus impeça. E nada pode nos impedir de completar a nossa carreira, a carreira que foi dada a nós. Só precisamos ter consciência plena desta carreira e do nosso papel nesta carreira e nessa missão. E por último, agora no versículo 2, o texto é assim: olhando, temos que correr essa carreira com liberdade, com perseverança, com consciência do que estamos fazendo, consciência da missão, que é a missão nossa, mas com os olhos voltados para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Os irmãos devem lembrar da morte de Estevão, narrada no Evangelho, narrada na Palavra de Deus, em Atos. Como foi que Estevão morreu? Apedrejado. Normalmente eles colocavam a pessoa numa área mais profunda, assim, tipo um buraco, bem largo, e ali todas as pessoas, até as crianças, jogavam pedras no condenado, pelos sacerdotes principalmente, e o matavam. Estevão foi morto porque deu testemunho fiel, né, de servir a Deus através de Jesus. Agora, será que os irmãos lembram o que aconteceu enquanto Estevão era apedrejado, indo até a morte? Os irmãos lembram o que estava acontecendo? Ele ergueu os olhos para o céu, viu os céus abertos, ele viu a Jesus que o aguardava, que o esperava. Mas eu não acredito que ele teve esta visão apenas nesse momento. As pessoas que passam por experiências assim são pessoas que, pela fé, têm os olhos voltados diretamente para Cristo, para a sua pessoa santa, para a sua obra, e não desviam o olhar de Jesus. Não desviam. O mundo tem muita coisa que tenta nos desviar da presença de Jesus, que tenta tirar nossos olhos da pessoa santíssima de Jesus. O inimigo nos oferece muita coisa. E a palavra de Deus diz que essas coisas se resumem em 3. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência do coração. Essas coisas é que destroem a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Foram essas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. A soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tudo isso. Foi isso é isso que o inimigo quer fazer com a igreja. Apontar para os filhos de Deus coisas em muitas áreas, concupiscência da vida, concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência do coração, essas coisas, para que nós desviemos o olhar de Cristo para essas coisas. E o homem, o ser humano, é muito suscetível nisto.
ele se desvia com muita facilidade. Tem que haver uma luta muito grande, uma vigilância constante, para que nós não desviemos os olhos da pessoa de Jesus, que tudo suportou tudo. Nós não podemos desviar os olhos dele. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, que enfrentou tudo, mas hoje está assentado à destra de Deus. Há pouco tempo atrás, um amigo meu mandou uma mensagem para mim de um outro amigo dele que estava fazendo curso para motociclista. E ele contou uma coisa curiosa. Ele disse que eu tenho carteira de motociclista, eu sei como é que é o teste. Existe um teste que é como se fosse um 8. Você tem que fazer um 8 com a motocicleta sem sair da linha para não cair. E depois tem uma saída. Tem uns cones e você tem que fazer uma saída. E esse rapaz que estava fazendo o teste contou uma coisa interessante. Ele tentou umas 5 ou 7 vezes e todas as vezes que ele ia sair, ele caía com a moto. O instrutor o chamou um dia e falou assim: eu já sei o que você está fazendo de errado. O seu erro é que você está fazendo o 8 e olhando para a roda. Você olha para onde a roda está indo. E aí o que acontece é que quando você tem que sair do 8, você não consegue, porque você está muito concentrado ali na roda, aonde você está. O segredo de você sair bem é você, quando estiver quase terminando o 8, você tira os olhos da roda, do 8 que você está fazendo, e olha lá para a saída, lá para o lugar onde você precisa passar para ser aprovado. E você vai conseguir. E ele disse que não deu outra. Quando foi fazer a prova, ele fez exatamente assim. Quando ele já estava quase terminando de fazer o 8, ele levantou a cabeça, olhou para a saída, olhou lá para o ponto onde ele seria aprovado, e ele nem percebeu, mas ele passou pelo 8, saiu com louvor, e um instrutor o elogiou e disse: olha, muito bom, você foi muito bem. E ele passou na prova. E ele estava comentando isso. Quando nós olhamos, ele citou inclusive esse texto aqui. Quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, o nosso traçado todo é conduzido por ele. E ele nos leva até o final. E nós conseguimos chegar lá. Portanto, irmãos, nós temos uma carreira para correr. Vamos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos correr essa carreira com perseverança, mesmo que às vezes nos pareça ficar para trás. Mas aí nós renovamos, avaliamos a situação, conseguimos, com esforço, chegar ao final. Só não podemos desistir e nem retroagir. Vamos correr esta carreira com consciência da missão. Não estamos correndo assim aleatoriamente. Vamos correr um pouco hoje, amanhã a gente para. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Não. Nós precisamos ter consciência de que nossa carreira cristã é uma missão dada por Deus e nós precisamos completá-la. E a maneira de fazer isso com a maior maestria é não tirando os olhos do autor e consumador da fé, Jesus, o nosso Senhor. Não podemos tirar os olhos dele. Não podemos olhar para o pastor, para a denominação, para os líderes, para a sociedade. Não podemos olhar para as instituições. Essas coisas nós podemos avaliar para nosso aprendizado, para nosso aperfeiçoamento, mas nunca, nunca deixar de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que passou por tudo isso, se manteve firme, cumpriu sua missão e hoje está à destra do Pai esperando a mim e a você. Mas homens e mulheres cristãos que hão de, com sabedoria, correr a carreira cristã que nos está proposta, para a glória de Deus, para a nossa edificação e para o crescimento
e do reino de Deus e engrandecimento da pessoa de nosso Deus. É assim que se corre a carreira cristã, segundo o texto que nós lemos, Hebreus 12, de 1 a 4. E se alguém achar que já fez demais, fique com o versículo 4. Você não resistiu até ao sangue, meu irmão. Então tem muita coisa ainda para resistir. Há muita coisa para enfrentar. E você só vai enfrentar se obedecer a essas 3 observações que nós fizemos aqui. Que Deus o abençoe. Lhe dê uma noite de paz. Caminhe, corra a sua carreira cristã, esquecendo do coronavírus, esquecendo da política, esquecendo de tudo isso. Cumpra aquilo que você deve cumprir de orientações dos médicos, do próprio governo, seja obediente, respeitador, respeitadora, mas não deixe que essas coisas afastem você daquilo que é prioritário em sua vida, na nossa vida. Correr a carreira cristã com santidade, com perseverança, olhando para Jesus, com fidelidade, com liberdade, em nome de Cristo. Nós vamos orar mais uma vez e após a oração nós vamos impetrar a bênção. Dona Maria Maia também está carecendo de nossas orações. A Dona Gilda, a mãe da missionária Célia, né, que já está com 94, parece, acho que mais de 94 anos, não está muito bem de saúde. O Fernando, o irmão da Célia, filho da Dona Gilda, está com câncer, em um estado muito avançado. Eu estive lá visitando. Vamos orar também por eles e orar pelos missionários, pela Célia, pelo Leonardo, né? E então vamos pedir ao Senhor que esteja abençoando a esses irmãos, né? Quero agradecer aqui ao irmão Genilson, diácono da Igreja Nova Vida, o nosso primo, doutor Genilson, que já nos abençoou tanto. Deus abençoe, irmão. O Rony também, que já foi membro da nossa igreja, está nos assistindo. Que Deus os abençoe. Esperamos que na próxima quinta-feira e no próximo domingo possamos estar juntos novamente. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos buscar a Tua presença para agradecer a ação do Teu Espírito Santo na exposição da Tua palavra. Senhor, nesse momento queremos lembrar da Tua serva Maria Maia, do Rony Lucas, do Teu servo Genilson. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que continues a orientar e conduzir as nossas vidas. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por todos aqueles que continuam firmes na Tua obra, conscientes da sua missão. E te pedimos, ó Deus, que nos conceda força do Teu Espírito Santo, condições para que não venhamos a desmaiar em nossas almas, mas que permaneçamos firmes em todos os dias, durante todo o tempo, até que o Senhor resolva vir nos buscar, seja vindo o Senhor em glória ou nos levando para junto de Ti. Ó Deus amado, pedimos uma noite de paz, de sono reparador e dias futuros abençoados. E mais uma vez te rogamos, tem misericórdia de nossas vidas e tem misericórdia do mundo inteiro, ó Deus, extirpando do nosso meio esta pandemia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite para os irmãos.